só, não é momento ainda pra isso, mas se a gente fizesse um ranking paulista da temporada dos principais grandes, incluindo o Bragantino, agora, não é? A gente sabe que o Palmeiras tá liderando, porque um título de Libertadores da América Quem vem na sequência? Bragantino. O que, menino? Quem vem na O sequência que, é o Bragantino. menino? Quem vem na sequência é o O que, Ronaldo. menino? Denilson. Ronaldo. Quem para muito Não, eu tô dizendo isso, calma, deixa eu não desviar o foco. Vamos entender. Eu tô dizendo isso, porque o Palmeiras teve um momento muito especial, não é, na temporada, que foi a Libertadores. Se não tivesse, nossa, agora teriam várias críticas, muita gente falando, acontecendo. Eu sei como é que é. Agora estão dizendo que Marcelo Lomba poderia ser o reserva hoje no Palmeiras, do goleiro Everton. Fala assim Felipe Coutinho, que, né, tá lá no Barcelona daquele jeito, não é? Fala assim Marcelo, que hoje o Mendy é o lateral esquerdo titular no Real Madrid. Marcelo tá lá. Enfim, não sei se é sonho, não sei se pode ser realidade, não sei se é uma boa, não é? A gente vê que tem alguns atacantes também na pauta do Palmeiras. É sonho só, Ronaldo? Então, menino. Falaram em Cavani no Palmeiras também. Menina Renata foi. Esse menino nem jogou no Brasil e já tá quase indo embora. Não, ele já jogou em todos os Já passou times. pelo Grêmio, pelo Inter, Pelo Corinthians. Pelo Corinthians, ele vai aposentar. Ainda bem Ele que você não vai falou. aposentar. Não, Mas você tem uma memória, Eu não? falei no Ainda bem que ele falou, porque ontem aquele começou falando, tem 3 nomes. Agora vem cá, deixa eu... Lembra? Eu lembro, tem todos os 3 nomes, nomes. é. Um dos que você falou do Corinthians Foi o Cavani. era justamente o Cavani. É, porque ele já havia Inclusive, eu passado- saí do programa, que eu falei, eu vou ter que sair de novo do programa. Não, ainda É porque tá ele cedo já ainda. havia passado pelo São Paulo, pelo Palmeiras São Paulo? e chegando pelo Corinthians. Ah, mas é Foi desejo. soldado, né? Quem não quer ter um Cavani de Quem não centroavante, quer? homem Quem de não quer? referência? Agora, vocês estavam Mas tá falando certo, de nomes, de pessoas, de números. Eu acho que faltou a habilidade do carequinha lá do Gagliotti, viu? O quê? Porque se ele aproveita que perde o Campeonato Paulista, veja bem, pensando como gestor, hein? Perdeu o Campeonato Paulista, reúne, chama o Jailson, chama o... E já vê esse negócio... quando vai ser o Mundial, pode pensar lá na frente. Porque o gerente, o cara, tem que pensar lá na frente, gato. Você tá entendendo que tá captando? Lá na frente. Aí ele vai, pede o Paulista, ele pega, chama o Jailson, chama o Felipe Melo, chama os caras. Dá uma olhada pra mim aí que eu tô pensando lá na frente. A gente vai ganhar a Libertadores, vamos pro Mundial, vamos estender o contrato desses caras mais uns 6 meses. É que o Mundial também definiu a data, Então, demorou pra definir mas fevereiro aí como é data. futurologia, entendeu? Futurologia. Aí você vai, amarra os caras, fala, onde é que vai ser? Não vai ser em precisa ver janeiro, se os caras vai querem, ser né? em fevereiro. Precisa Mas ver aí se os quando caras perde, o coraçãozinho fala mais alto, sabe? É. Começa a dar fome quando perde. Porque quando ganha, Mas a é uma resenha era que o alegria. Felipe queria... O Palmeiras ofereceu 2 um ano anos. e o Felipe Sim, queria 2. mas aí eu vou E o dar mais Felipe 6 meses pra você. parou nessa resenha. E o Vamos Felipe ter mais falou 6 que não meses pra teve você nada pensar. disso. Ele falou que não teve Falou nada que não teve disso. nenhuma conversa, não teve nada disso. Ah. Eu acho assim, como chega ao final a carreira de alguns atletas, indiscutível, como o Iniesta, por exemplo, no Barcelona. Pelo amor de Deus. Ele era o rei do Barcelona, o dono do Barcelona. Tudo chega ao seu fim. Mas eu acho assim, eu entendo o que o Ronaldo está falando, até vejo da mesma maneira que ele. Tentar segurar um pouquinho esses atletas para esse Mundial seria importantíssimo. Eles participaram demais na conquista da Libertadores. O ideal do Palmeiras é ser campeão do mundo. Mas não dá pra ficar com os caras só até o Mundial fevereiro. Os caras Mas têm é uma uma questão- temporada Sim, toda. mas é uma depois. questão de outra você gestão Já também. querem começar a fazer pré-temporada na equipe nova, já lógico. querem também se inserir num Lógico. contexto diferente. Mas é um contexto de um líder que é o Felipe Melo, Renato. Ó, eu vou Você falar tira uma um coisa. líder do elenco. Eu vou não falar uma achei coisa legal. bem séria pra vocês, assim. Eu acho que não tem nada que seja absoluto no futebol. Mas, por exemplo, hoje o Grêmio, que tá vivendo uma situação tão ruim no Brasileirão, ele olha pro Jeromel e pro Kahneman, talvez ele poderia ter encerrado antes esses vínculos, porque a gente passou o ano inteiro falando, nossa, foram incríveis, os melhores, excepcionais, ganharam Libertadores, mas já estão no final de carreira, todo já não mundo estão queria, correspondendo. Então eu acho que às vezes o clube também... Nós temos que parar com essas irresponsabilidades. Paga tanto, não interessa, o cara quer 2 anos. Gente, é atleta de 40 anos, pode ser que esteja voando com 40 anos, o Felipe Melo, mas tem garantia? E por que o gestor vai fazer uma coisa dessa, que não deve ganhar pouco no Palmeiras? Eu acho que ganha um bom Mas eu salário. digo em conversar, Ganhava. né, Renato? Em acertar valores, Mas aí que em acertar tá, data. às vezes é um Se tiver planejamento. A interesse gente, o quem tá atleta, olhando lá o dia a dia, sabe hoje mais, não é né? só o técnico, hoje tem gerente de futebol, diretor de futebol, departamento de fisiologia, tem gente com números e dados e o Palmeiras, eu fiquei muito impressionada. Quem entra no Palmeiras e vê a estrutura e o jeito que eles trabalham, é muito diferente. Eu fiquei muito impressionado, por exemplo. Ah, e agora, né, tem ainda mais dinheiro.
Everton Guimarães, o que você faria se fosse hoje gestor do Palmeiras? Qual seria a contratação pontual? Qual posição? Você acha que tem que contratar muito? O que você faria? Ah, Renata, você pode ter certeza que o único jogador que eu não indicaria ao Palmeiras é o Hulk. Você pode ter certeza disso. Desses nomes que estão aí embaixo, eu tenho uma admiração profunda pelo Pedro. Eu acho o Pedro um absurdo. E eu gosto muito do Cavani, mas o Pedro ainda tem muito pela frente. Eu acho o Pedro, se o Palmeiras traz o Pedro, encaixaria como uma luva e é um jogador frio, calculista, um baita de um atacante. Só pegando uma carona nessa questão aí do Felipe Melo. E tô com você, Renata. Eu acho que não dá para virar escravo do sentimento, sabe? Escravo do sentimento de gratidão. Não, a gente é grato por tudo que você fez, mas analisando o custo-benefício, a gente entende que é um jogador muito caro para se manter aqui, né? Você recebeu rigorosamente tudo que foi proposto lá no contrato. Então, muito obrigado pelos relevantes serviços prestados. Você está na história do Palmeiras, mas você quer uma coisa que nós não podemos oferecer, que é um contrato mais extenso. Você faz questão de 2 anos, a gente não quer, então você tem que seguir seu caminho e tá tudo bem, e tá tudo certo. Sabe por quê? Porque o Palmeiras, em momento algum, desrespeitou o Felipe Melo e o Felipe Melo também não desrespeitou a instituição Palmeiras. Então tá tudo certo. Tô com você, Renata. Não dá para ficar escravo de sentimento de gratidão. É legal ter gratidão, mas escravo dela não dá. Porque senão daqui a pouco tá com 45 anos e tá tendo que jogar por gratidão. Não pode ser assim. Agora, Denilson, a gente vê que o Palmeiras hoje é tudo pontual, não tem grandes problemas, não tem um elenco tão defasado, pelo contrário, ganhou a Libertadores, já está com o pensamento no Mundial e tem muita gente vivendo um excelente momento profissional. Excelente momento, você falou da gestão e eu concordo com você, além da questão estrutura, que hoje o Palmeiras tem uma estrutura realmente merecedora pela grandeza do clube, mas aí quando a gente vê nomes como Marcelo e Cavani, até o Goulart, que passou pelo Palmeiras, mas não conseguiu ter boas atuações, enfim, lesões, e não conseguiu alcançar, de repente, um nível físico ideal. O Pedro, que a gente tem falado muito aqui, mas especialmente Cavani e Marcelo, acho que são nomes, enquanto eu não ouvi da gestora ou de algum membro da gestão do Palmeiras, eu não vou botar fé. Você vai deixar na categoria sonho meu? Vou deixar na categoria sonho meu, de ilusão pro torcedor, porque, cara, são nomes... Sonho meu! Não que os outros não sejam, tá? Mas são nomes consagrados no futebol europeu. Marcelo, principalmente, história que ele tem no Real Madrid. Depois do Roberto Carlos, acho que é o lateral que mais vestiu a camiseta do... São Paulo trouxe o Daniel Alves, que também era um sonho. Mas, ô Denilson, você tá sendo contraditório. E o Daniel Alves teve um momento muito bom no São Paulo, que as pessoas esquecem. Uma hora os caras voltam, né? E veio jogar com o Diniz mais de meia do que lateral, só pra lembrar. Denilson, você acha certa a saída do Felipe Melo por causa da idade. Aí você acha certa a chegada do Marcelo com a idade que ele tem. É meio contraditório isso na tua análise. Desculpa, querido. Eu não tô te entendendo. Você precisa explicar melhor. Respira, vai entender. Um tem tanta idade e não serve. O outro chega com a mesma idade serve. Aonde eu estou sendo contraditório, Luiz? Mas você falou que o Felipe Melo, eu uma acabei certa de falar idade... que é uma ilusão pro torcedor. O quê? A chegada do Marcelo e o Cavani, acabei de falar aqui. São jogadores de mais idade. Eu acabei de falar como é que manda ele acabou de falar que ele não acha que é que uma ilusão, um sonho meu, a Renata falou. E aonde que eu tô sendo contraditório? Porque já vem. Agora só uma coisinha. Deixa eu só esclarecer. Deixa eu concluir. O Marcelo tem 33 anos. E o Felipe Melo tem 38. A partir do... Só pra... Porque assim, eu acho que não dá pra colocar 33 e 38. Renata, eu quero que o Ulisses e o Ronaldo me expliquem aonde eu fui contraditório. Não, porque o gol custa caro. Vamos ver o Felipe Melo com a idade que tinha. Ele tava no mercado, todo mundo queria o Felipe Melo, lembra? Aí chegou de aviãozinho da Leila, aquela coisa toda. E ganhou tudo no Palmeiras. E ganhou tudo no Palmeiras. E ganhou tudo. O Daniel Alves a mesma coisa. Aí depois não pagaram, ele também não deu futebol, foi pro Barcelona. E por que a mamãe Leila não pode trazer os dois? Tá, o que mamãe tem a ver? Pode trazer todo mundo aí, ó. O que tem a ver? O que tem a ver? Todo mundo, até aquela torre lá, toda enferrujada. Como é que é o nome dela? Aquela torre enferrujada lá? Eiffel, pode trazer por dentro lá do alho. Aquela lá ela não pode. Não, vamos fazer outra igual, mais nova. Acho que é mais fácil o Cavani e o Marcelo. Mas o que tem a ver o Daniel Alves com a matéria que a gente tá mostrando? É que você falou que é impossível. Renovação. Impossível não é. Porque o Daniel é difícil mesmo voltar pro Brasil, Denilson. Ninguém imaginava que o Daniel fosse voltar pro Brasil naquele momento.
Mas o Luiz falou que eu fui contraditório. Eu tô pensando aqui onde E que eu só fui uma contraditório. coisa, um cara que passa 11 meses sem receber, não interessa se o salário é R$5 ou 50 mil, 500 mil, 1 milhão, não tem. Gente, trabalhador tem que receber, não pode Inclusive, passar ele tá no 11 Barcelona meses. recebendo do São Paulo. Não, lá ele não tá Ó que recebendo da hora. nada. Lá ele falou que Ó, pode que ser da um hora. pastel. Que cenário da hora, hein? Que cenário Ronaldo teve top, notícia Daniel, hein, boa. irmão? Agora, o Palmeiras não ficará com o goleiro Jailson. O Vinícius Silvestre tá muito bem, pelo menos no que a gente viu contra o Cuiabá e também diante do Atlético Paranaense. E o Felipe Melo, fora também, já queria 2 anos, Palmeiras queria só 1. Não deu negócio, o Felipe Melo tá no mercado. Chico Garcia, boa tarde pra você. Boa tarde. Muitos nomes sendo ventilados para sair e para chegar também. Tem algum que chama a sua atenção, que faz o olho brilhar? O Palmeiras vai precisar contratar um centroavante, isso já desde a temporada passada, o Abel Ferreira precisava muito, mas o Palmeiras está fazendo algo que é muito difícil fazer num time vencedor. Você encerrar alguns ciclos por necessidade, porque o jogador já chegou ou pode chegar em 6 meses e 1 ano no seu ápice técnico, físico, e entender que o momento é de transição, de que muitas vezes você mantém um jogador campeão, porque aí precisa da renovação, aumenta o salário, infla a folha, trava o crescimento de jovens jogadores, não olha para o mercado. Muitos clubes vencedores têm essa dificuldade de fazer essa renovação. E o Palmeiras fez até agora com o Felipe Melo e o Jailson de uma forma muito bonita, com homenagem. Um chegou aos 40 anos, outro aos 38, que queria 2 anos de contrato. Muito obrigado, parabéns e valeu. É isso que tem que fazer, gestão. Gestão profissional. Sgarbi, como é que você está vendo esse futuro bem próximo para o Palmeiras? Não, o Chico foi muito bem, até o Real Madrid fez isso com o Sérgio Ramos, por exemplo. Viu que o ciclo chegou no fim e não renovou o contrato. O Felipe Melo, para mim, tem mercado em muitos clubes do Brasil, muitos, porque mesmo com a idade, esse perfil de líder dele, assim, de que chega numa semifinal de Libertadores e cresce, é o que muitos times precisam. Até o São Paulo. Eu aceitaria fácil no São Paulo o Felipe Melo, por exemplo. O Jailson já é uma situação mais complicada, Você aceita lógico. qualquer um de São Paulo, né? Pelo elenco que tem. Mas no Inter eu também aceito. O Ronaldo, se treinar uma semana, você põe ele lá. Por mim, não. O Ronaldo. O Ronaldão tá em forma, Quase ainda foi dá pro pra Inter. jogar. Ele não Tô pouco. quase fazendo um monte de Inter. teste. Mas é uma situação que o Jailson também, assim, por ter carreira, bagagem em clubes de menor expressão, é que a idade pesa, lógico. Mas também não vejo sem espaço no futebol brasileiro. É que o Felipe Melo, pra mim, no Inter, no Fluminense, até no Corinthians, São Paulo, em times assim, de grande expressão no futebol, tem espaço ainda. Sem dúvida. Do YouTube, voltamos aqui ao vivo para falar do futuro do Palmeiras que já está indo às compras. Tem muita gente no radar palmeirense, ainda mais que a nova presidente, a Leila Pereira, já está começando a trabalhar. Rapaz, e os nomes? Há uma semana da posse da nova presidente Leila Pereira, o mercado da bola do Palmeiras anda pra lá de agitado e nas duas mãos. Afinal, há 2 meses do Mundial, o clube decidiu reformular o elenco. Só o que não está em discussão é a prioridade pela permanência de Abel Ferreira. O português embarcou de férias para Portugal extremamente cansado do calendário do futebol brasileiro, mas o que circula nos bastidores é a notícia de que o treinador não só vai cumprir o contrato até o fim de 2022, como também vai renová-lo por mais 2 anos. Otimismo nas palavras do atual mandatário é que mesmo no jogo aberto, ainda que ele esteja de saída do cargo. Então, eu acho que todos saem ganhando com a permanência do Abel no Palmeiras para o próximo período. Sendo assim, diante da possível permanência de Abel, o clube se mexe para definir o elenco. Como a urgência por conta da disputa do Mundial, o capitão Felipe Melo e o goleiro Jailson já estão fora do clube. E mais gente importante também pode sair. Rafael Veiga, por exemplo, é sondado pelo Inter Miami, time que tem interesse em outros vários brasileiros, entre eles os também palmeirenses Luan Silva e Danilo Barbosa. O volante, no caso, chegou ao Verdão emprestado pelo Nice, mas é considerado de custo-benefício alto demais para uma aquisição definitiva, 42 milhões de reais. Luiz Adriano também é alvo de interesse, mas do Inter de Porto Alegre. E pelas recentes críticas da torcida, o artilheiro da equipe em 2020 pode deixar o clube pela porta dos fundos. Mais ou menos como aconteceu com Lucas Lima, que deve seguir o empréstimo junto ao Fortaleza na próxima Libertadores e numa situação bem diferente em relação a William Bigode nos planos do Santos para o ano que vem. Além disso, o clube estuda uma situação direcionada ao ainda sub-17 Giovani. Marcou o primeiro gol no profissional contra o Cuiabá e já está no radar de Manchester City, Barcelona e Juventus da Itália.
Só que se a lista dos que estão saindo é grande, a de possíveis reforços é maior ainda. E ela, claro, começa por Ricardo Goulart. A negociação esquentou, esfriou e agora está em compasso de espera. Pela passagem anterior, não chega a ser uma grande novidade, da mesma forma que a possibilidade do retorno do colombiano Mina, hoje no Everton da Inglaterra, entrave para o zagueiro, o interesse do Milan. Para o gol, e para ser bem sincero, para a reserva de Everton, muito se fala no experiente Marcelo Lomba em fim de contrato com o Inter. Encostado no Sporting de Portugal, o ex-São Paulino Renan Ribeiro foi oferecido e virou uma espécie de opção. Do cada vez mais comum mercado sul-americano, negociações avançadas com o lateral direito uruguaio Giovanni Gonzalez do Peñarol. Pode inclusive ser o primeiro a ser anunciado oficialmente, e aí o Palmeiras deve desistir de vez do argentino da mesma posição Fabrício Bustos do Independiente. Como vem fazendo desde 2015, investir em jovens também segue nos planos. O meia Gustavo, de 19 anos, destaque do esporte, apesar do rebaixamento, pode pintar no Palestra. Rafael Navarro, de 21, um dos responsáveis pelo retorno do Botafogo à Série A, é outro que desperta a atenção. Já na contramão dessa ideia, tem as chamadas oportunidades de mercado. Não representam exatamente o segredo do sucesso alviverde, mas diante da importância da temporada podem sim vir a calhar. Nomes de peso que vão do atacante Elkson de saída do Guangzhou da China ao uruguaio Cavani do Manchester United. Só que os dois nomes mais comentados são velhos conhecidos. Um é o lateral Marcelo do Real Madrid. Ele tem consciência que não terá o contrato renovado por lá no meio do ano que vem, mas pode trocar o foco da carreira pelo filho Enzo, já destaque do Sub-12 do clube merengue. Já o outro medalhão é Felipe Coutinho. Aos 29 anos, o meia é dono de um dos maiores salários do Barcelona e o clube da Catalunha, em crise financeira, está disposto a emprestá-lo com parte dos rendimentos pagos, inclusive, para ao menos aliviar a folha. A questão é que, mesmo assim, isso ainda é muito dinheiro para um clube brasileiro. E nesse caso, seria mais viável pensar, por exemplo, no venezuelano Soteldo do Toronto FC, ou dar sequência ao plano A de momento. E esse atende pelo nome de Pedro, apesar do vínculo com o Flamengo até 2025. A nova diretoria palmeirense, dizem, estuda uma proposta para convencer o atacante a trocar o Rio por São Paulo. Contrato de 5 anos, salários milionários e, claro, em troca de tudo isso, a possibilidade de ser titular num time, quem sabe, campeão mundial, o que fatalmente abriria caminho para convocações à seleção e, consequentemente, a uma vaga para a Copa do Mundo do ano que vem.